Oi, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bom com vocês, queridos? Eu demorei muito para fazer vídeo porque tem muito som por aqui, muito som, né? O campo tá aqui em festa, muito barulho, né? Aí eu tentei colocar uma música ambiente no fundo do vídeo, não ficou legal, não deu, né? Então vou tentar fazer um vídeo aqui assim mesmo, né? Gente, eu queria falar sobre o terremoto que aconteceu quarta-feira passada agora na Venezuela. Não se fala em outra coisa nas redes sociais, eu queria dar minha opinião a respeito. Muitos falam que é a ira de Deus, muitos falam que é uma coisa normal que acontece, né? E eu vou dar para vocês a minha opinião, tá? Tem um menino chamado Jesus Lopes, que no dia 1º de maio, mês passado exatamente, no dia 1º, ele teve uma revelação. Deus falou para ele que ia acontecer esse terremoto. Inclusive foram dois, os mais fortes, que destruíram a cidade. Muitos locais lá na Venezuela. Destruiu, matou muita gente. Mais de 1.500 pessoas mortas e mais de 78 mil desaparecidas. É muita gente, né? Inclusive esse menino, no dia 1º de maio, ele teve essa revelação. Um rapazinho chamado Jesus Lopes, né? E aconteceu. Por quê? A Venezuela está tendo terremoto todo dia desde quarta-feira. Na hora do jogo do Brasil, começou os terremotos lá, muito forte, que abalou até o Brasil, até no Amazonas foi sentido. Por quê? O Amazonas, ele é perto da Venezuela. Nós somos vizinhos da Venezuela. O Brasil é vizinho da Venezuela. O Amazonas, o Pará, fica lá pertinho da Venezuela. Então, teve lá, eles sentiram também o tremor em alguns lugares. Só que foi mais fraco, né? Com menos intensidade, é claro. Mas o menino falou até Amazonas, que o Amazonas também ia tremer. E Amazonas é Brasil. Eu vou mostrar para vocês o vídeo desse menino falando da revelação que ele teve mês passado, no mês de maio. Olha só, gente. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estiveres vendo esta mensagem poderosa. Meu nome é Jesus Lopes e venho lhes trazer uma mensagem poderosa diretamente do Espírito Santo de Deus, que tem como propósito redarguir o povo de Deus com a seguinte declaração. E a mensagem diz o seguinte: foi escrita em 1º de maio de 2026 e declara da seguinte forma: agora, com total respeito e responsabilidade, peço que meu Senhor nos céus receba toda a honra e glória. Assim diz o Senhor. Estou decepcionado com seus atos imorais. Minha presença está irada por acolherem fogo estranho no altar. Eu uso esse servo para que sejam advertidos e não se percam dos acontecimentos. Primeiro, a perseguição chegará à igreja na Venezuela para provar sua fidelidade em mim. Depois, virão 2 terremotos que abalarão o país tragicamente. Caracas, Valência, Amazonas, Bolívar, Mérida, São João, Maracaibo, Sucre, Táchira, Cojedes, Ilhas, Ilhotas, Maracai, Porto Ordaz. Vocês viram que ele falou Amazonas? Ele falou vários estados lá na Venezuela. E ele falou Amazonas. Esse Amazonas que ele falou é o Brasil. E realmente lá no Amazonas sentiu, tremeu. Sentiu também o terremoto da Venezuela. Vamos continuar, ele vai continuar falando. Porto Ayacucho, grandes bestas surgirão, devorando o povo venezuelano por soberba e idolatria em meus altares. Também haverá um derramamento de sangue para aqueles que amaldiçoaram meu nome e o de meus servos, por sua falta de empatia com quem precisava.
Seus atos serão julgados um por um. Assim diz o Senhor Elohim, El Shaddai, Adonai e Elei Shalom. Assim diz o Senhor, estou irritado por todas as coisas que vocês fazem e levantarei as bestas que guardei até os últimos tempos para radicar meu poder no povo da Venezuela. Sentireis o verdadeiro ranger de dentes por ignorardes minhas instruções e como Zedequias e Coré, arrastados ao fogo que consome a carne. Assim diz o Senhor, estou em. Eu sei tudo o que fazes e mesmo sendo pobre tens grande poder. Assim disse o Senhor ao povo da Venezuela, sei que talvez estejas envolvido em coisas que não deves fazer, mas mostrarei meu poder em tuas terras e em tuas águas antes do meu retorno. Será um processo muito doloroso, mas para o teu bem, para que me ames de verdade, provarei tua disposição de te sacrificar por mim. Assim disse o Senhor Jesus, Adonai Irei Rafa Shabaot. Bom, gente, ele aqui, vocês entenderam? Ele estava aqui no dia 1º de maio, mês passado, de 2026, ele falou que o Senhor revelou para ele isso tudo aqui, né? Foi tipo uma profecia que ele estava falando aqui, dos 2 terremotos que alcançaram a Venezuela quarta-feira passada, na hora do Jogo do Brasil, no dia 24 de junho, agora quarta-feira passada. Hoje é domingo, quarta-feira passada. Então, 1 mês e meio depois, né, se cumpriu o que ele falou. E ele falou, foi falando os lugares lá na Venezuela, onde o terremoto ia alcançar, e alcançou todos os lugares que ele falou aqui. Se cumpriu. E no meio, vocês viram que ele falou Amazonas. Esse Amazonas é aqui no Brasil. Foi sentido também, Amazonas e Pará. Então, aconteceu, né? E ele falou aqui que Deus está irado com a Venezuela por causa da idolatria, as festas pagãs a outros deuses. E no dia, quarta-feira passada, teve uma festa pagã onde eles clamavam: trema a terra, trema a terra, trema a terra. Vou mostrar para vocês também esse vídeo. No momento que eles pediam na festa pagã de outros deuses para tremer a terra tremeu. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Eles estavam fazendo festa pagã e pedindo trema a terra. Depois vocês entenderem? Trema a terra, trema a terra, trema a terra. Quarta-feira passada. Eles, na Venezuela, eles estavam fazendo essa festa aqui pagã, pedindo para tremer a terra. E vocês viram aqui que a terra, aí começou o terremoto. Então Deus está irado. Mas aí eu pergunto para vocês, todos os países fazem festa pagã. Tem o carnaval, outros tipos de religiões, outros tipos de festa que não é para Jeová. Então, o que acontece? Por que só na Venezuela? Eis a questão. Não é só a Venezuela que faz essas festas pagãs a outros deuses. Todos os países fazem. Por quê? Pode ser que seja o início, né? Deus está começando com a Venezuela. Por quê? Esse meu menino, tá? Vou mostrar um outro vídeo para vocês dele falando que depois da Copa, segura, peão, que tem mais. Ele teve outra revelação agora, dia 30 de maio. Essa é a segunda revelação. Que depois da Copa... Olha os cachorros, gente. Os cachorros querem me ajudar a fazer vídeo aí. Depois da Copa, exatamente em janeiro de 2027, de janeiro a abril, vai ter uma tsunami lá nos Estados Unidos, em São Francisco, quer dizer, ondas altas, né? Muito altas, vai matar muita gente. E ele falou que em São Paulo, gente, em São Paulo vai ter uma praga pior do que a peste negra, né?
no mês de janeiro a abril de 2027. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, para vocês verem que eu não estou inventando. Essa é a segunda revelação que ele teve agora no dia 30 agora de maio. Deixa eu posicionar aqui. Pera aí, gente. Aqui, achei o vídeo que ele fala que em Nova York, São Francisco, vai ter um tsunami que vai matar muita gente a partir de janeiro de 2027. E que em São Paulo vai ter uma pandemia. São Paulo, Brasil, né? Vai ter uma pandemia pior do que a peste negra, que vai matar muita gente. Achei o vídeo, é esse aqui, vou mostrar para vocês. Prestem muita atenção. Do capítulo 13 ao 16. Apocalipse, dos capítulos 13 ao 16. Pois o terceiro cavaleiro foi liberado para corromper a terra, e a elite anseia por pessoas submissas. E em breve serão revelados os anjos vigilantes aprisionados no Eufrates, manifestando-se como gigantes. Ponto 4. Não creiam em tudo que vem, pois ao bem chamarão mal e ao mal chamarão bem. O Senhor lhes deixa isso. Isaías 50, Isaías 51, 54, 57 e Jeremias 50 até o capítulo 51. Babilônia representa Nova York. O primeiro destruidor de Nova York, São Paulo, São Francisco e Havaí será o temível Leviatã. E o último ponto, o ponto número 5. O maior tsunami da história será em São Francisco, com ondas de no mínimo 8,8 metros de comprimento e no máximo 32 metros de altura. Com um nível de magnitude como o do filme O Impossível, assim diz o Senhor Bene Elohim El Shaddai. Então, meus queridos irmãos, estamos avisados sobre todas essas coisas que o Espírito Santo está nos revelando para que sejamos luz e um canal de bênção para todas as pessoas que precisam saber a verdade. Sem mais delongas, que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Compartilhem esta informação. Se for possível traduzir este vídeo para todos os idiomas, junto com o vídeo anterior, façam-no para que muita gente se salve. E que a misericórdia de meu Pai se manifeste na terra. Sem mais delongas eu vos deixo, pois vou fazer outras coisas. Tá vendo, gente? Então, ele falou São Paulo, né? Deu para vocês entenderem bem. Disse que em São Francisco, nos Estados Unidos, em São Francisco, haverá um tsunami que vai matar muita gente. E em São Paulo, ele falou da peste, né? Deixa eu ver se eu acho aqui outro vídeo que ele fala sobre isso. Ele fala no outro vídeo que é depois da Copa, no mês de janeiro a abril de 2027, vai acontecer essas coisas. Eu vou dar uma pausa, ver se eu acho outro vídeo para vocês verem. Aqui achei, gente. Ele falando que depois da Copa, né, exatamente em janeiro a abril de 2027, coisas que vão acontecer. Deus te abençoe. Se você está vendo este vídeo, esta é a segunda parte da mensagem profética que o Espírito Santo tem para vocês, para toda a igreja e para que sejamos avisados. Meu nome é Jesus Lopes e neste exato momento começarei a transmitir o que o Espírito Santo me deixou da parte dele no dia de hoje. Esta mensagem foi escrita neste exato dia, 30 de maio de 2026, e ela diz o seguinte: Isto dirás aos povos da terra da minha parte, Jeová, Elohim, Joshua, Rafa, Shabaoth. Vocês, povos imorais, amantes do profano, sigam fazendo o que fazem e continuem a matar meus profetas e anjos. Eu desejo esclarecer algo para vocês. Tudo o que vier, tudo o que vier, tudo o que vier, o que tem a ver com a carne, da carne é e não se alimenta nem entende o espírito. Meu filho deixou instruções muito específicas para o benefício de todos vocês, sem exceção de ninguém. Quem quiser ouvir, ouça, e quem zombar será zombado em minha corte junto com meu filho. Satanás quer enganá-los com coisas que acontecerão, e vocês devem estar prontos e saber da seguinte informação. Número 1. A trindade da perversidade é Elon Musk e Tesla na função de Satanás, Jared Kushner como o anticristo e Mr. Beast como a besta. Número 2.
A Copa do Mundo será um divisor de águas na história por uma macropandemia de norovírus, matando muitos como a peste negra. Eles começarão já, para que em 2027 esse acontecimento ocorra entre janeiro e abril. Assim diz o Senhor. Ponto número 3. Agora prestem atenção. Leviatã destruirá Babilônia, que representa Nova York, e bestas do fim do mundo enganarão humanos a confiar nelas. Vocês entenderam o que ele falou? Depois da Copa, exatamente, mês de janeiro de 2027 a abril de 2027, haverá pandemia pior do que a peste negra, né? E falou também sobre o tsunami em São Francisco, Nova York. Entendeu, né, gente? Então, vamos ver se cumpriu a primeira que ele teve, dia 1º de maio, se cumpriu agora quarta-feira passada. Os 2 terremotos na Venezuela, em vários lugares ao redor, até na Amazônia foi sentido, e ele falou no primeiro vídeo, né? Agora, a segunda revelação que vai acontecer em janeiro de 2027 até abril. Pandemia. Falou de São Paulo, falou de São Francisco. São Francisco é tsunami, né? E vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer realmente, nós não vamos idolatrar o menino, né? A gente tem que idolatrar somente a Deus, não é verdade? Mas Deus usa quem Ele quer. Ele usa as coisas loucas, as desprezíveis, aquelas que não são, para que ninguém se glorie. Tá entendendo? E Deus faz o que quer, né? Nós estamos no tempo do fim. Jesus está voltando, os sinais estão aí para todo mundo ver. Tem uma senhora também que teve a revelação sobre esse terremoto na Venezuela. Gente, na verdade, a Venezuela sempre teve terremoto. Sempre teve. Japão, Estados Unidos, por causa das placas tectônicas, né? Não é assim que se fala? Placas tectônicas. Eu vou mostrar para vocês como é. Sempre teve. Então, eu chegar aqui e fazer uma profecia que lá nos Estados Unidos vai ter terremoto, é normal, que o pessoal já está acostumado com esses terremotos lá. Porque por causa das placas tectônicas. Eu vou mostrar para vocês. Venezuela, Chile, Japão, Estados Unidos, tem muito terremoto, muito. Já está acostumado com isso por causa dessas placas tectônicas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Essas linhas vermelhas são as placas tectônicas. Eu tô falando com vocês, que tá aqui no mapa. Tá vendo? Quando elas batem uma na outra, elas batem uma na outra porque a Terra está em constante movimento, né? Ela gira, como todo mundo sabe disso. Então, essas placas vermelhas que vocês estão vendo aí, essas aberturas, às vezes elas batem uma na outra, é quando acontecem os terremotos. Tá entendendo? Não apaga, não. Por que no Brasil não tem terremoto? Porque nós estamos aqui, ó, no meio dessas placas tectônicas. Essa parte verde toda que vocês estão vendo aqui é o Brasil. Nós estamos no meio, não tem beirada para bater, para dar terremoto na gente. A Venezuela tá aqui, ó, perto dessa placa. Japão, tudo por aqui, ó. A Amazônia tá aqui, ó, perto da Venezuela. Por isso que sentiu o terremoto de quarta-feira passada. Amazônia, Brasil, aqui perto da Venezuela. Tá entendendo? A gente aqui não sente porque nós estamos no meio das placas tectônicas. Entendeu? Por isso, gente. Por isso que tem muito terremoto nos Estados Unidos, no Japão, na Venezuela e em outros países também. Aqui não tem, porque nós estamos aqui no centro dessas placas tectônicas. Mas, gente, eu não descarto, não duvido da profecia. Tá agarrando o vídeo? Um pouquinho, né? Mas eu não debocho,
não descarto, não duvido, não falo mal da profecia deste menino. Pelo contrário, eu respeito muito e acredito. Acredito que Deus usou ele, acredito que o Senhor usou ele para dar alerta para o mundo. Eu acredito. Como tem uma irmãzinha aqui também, que foi usada falando deste terremoto. Eu até botei o vídeo dela aqui embaixo. Uma irmãzinha brasileira, que também Deus usou ela em profecia, alertando. É questão de dias. É questão de dias. Eu vou sacudir esta nação de uma tal maneira que o solo vai rachar, o solo vai tremer, prédios vão cair. Eu vou sacudir de tal maneira que eu vou entrar nas casas elegantes, eu vou entrar nos prédios de luxo, eu vou descer nos condomínios, vai mostrar que eu sou dono da terra, fui eu que formei, e por aí fora, Deus está dizendo, eu vou sacudir a terra, eu vou sacudir, vai mudar as condições climáticas, vai mudar a atmosfera, vai mudar, e todos saberão que Deus falou nesta casa. Mas eu duvido que é o Deus que está no Brasil, eu sou dono de toda a terra, e eu vou descer na Venezuela como Deus de guerra, eu vou entrar naquele país como Deus de guerra, foi minha bandeira subir, eu vou entrar como grande, eu piso lá, e o que eu fizer, entendam, chegou a hora, o avivamento vai vir, mas vai vir correção, tem que ter arrependimento, o avivamento vai vir, mas vai ter atitude, crentes, é questão Tá de entendendo, dias. gente? É questão Opa! de dias. Tá entendendo? Como eu mostrei para vocês, por que tem muito terremoto no Japão, por que tem muito terremoto na Venezuela, por que tem muito terremoto nos Estados Unidos e em outros países ali perto, né? Não sei falar adjacências, perto dali. Por causa das placas tectônicas, né, que batem uma na outra. Então sempre teve terremoto na Venezuela, sempre teve terremoto no Japão, sempre teve terremoto nos Estados Unidos por causa das placas tectônicas, como eu falei para vocês. Tá vendo aqui? No Brasil não, porque o Brasil está aqui no meio. Mas eu acredito piamente nestas profecias. Acredito na profecia do menino, que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, e acredito na profecia dessa senhora também, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para confundir, para que ninguém se glorie. Ele usa as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para que ninguém se glorie. Esse menino deve ter o quê? 14 anos? 15 anos? Não sei. Então, se não acontecer, as pessoas não acreditam, né? Mas aconteceu quarta-feira passada, inclusive eu andei olhando os jornais e todo dia está tendo terremoto. Não foi só quarta-feira passada, não. Teve ontem, teve hoje na Venezuela. E as pessoas que sobreviveram, que a casa não foi destruída, elas estão dormindo na rua, com medo de ir para casa delas e cair tudo, né? Então, as pessoas estão dormindo na rua, em calçadas, porque tá tendo um terremoto atrás do outro lá. Não foi só quarta-feira, não. Teve quarta, teve quinta, teve sexta e teve ontem, lá na Venezuela. Tá? O negócio tá feio pro lado de lá. Então, minha gente, o que a gente pode fazer? Orar. Diz que as ruas fedem, que tem muita gente morto embaixo dos escombros. Diz que as ruas lá estão fedendo a podre, por causa dos corpos em decomposição. Os MLs estão super lotados, muitos corpos pelas ruas também. Então, gente, Jesus está voltando. Estamos no tempo do fim. Eu adoro pregar a salvação, falar dessa verdade que liberta antes que seja tarde demais. E está acontecendo as coisas terríveis. Deus está permitindo
para mostrar que Jesus está voltando, que é muito sério. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Procura uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Isso aí são placas tectônicas, que sempre existiu, sempre aconteceu. Desde o tempo dos meus avós, que tem terremoto na Venezuela, no Japão, Estados Unidos, tsunami, vulcões, erupções. Porém, contudo, todavia, eu acredito piamente na palavra de Deus, nos sinais da vinda de Jesus, nas profecias deste menino que vocês viram aí no começo do vídeo e na profecia desta senhora. Eu creio. Desse menino, então, gente, nem se discute. Ele profetizou no dia 1º de maio e aconteceu agora, quarta-feira passada. E agora ele está profetizando para janeiro de 2027 até abril. Acontecer pragas e tsunamis. Então, oremos, nós estamos no tempo do fim. No tempo do fim. Tem que se agarrar com Jesus, porque ele é o único salvador. É o único caminho para salvação da alma. Então, procure uma igreja mais próxima de sua casa. Igreja não salva, mas a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Então, a gente precisa mostrar para Deus a nossa fé. Caminhar, procurar o caminho certo, porque Jesus está voltando, os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. E é pela fé, a salvação é pela fé. Se não acreditar, gente, é impossível. Não acreditar. O menino, eu vou repetir pela última vez para terminar o vídeo. Ele profetizou, vocês viram no começo do vídeo. No dia 1º de maio, mês passado. E exatamente do jeitinho que ele falou, tudo aconteceu. Até no Amazonas, ele falou Amazonas. Esse menino não conhece o Amazonas, ele não conhece o Brasil, ele não é daqui. Tá entendendo? Ele é de outro país, isso aqui foi traduzido. Ele falando aqui, teve uma tradução, ele não fala a nossa língua, isso aqui foi traduzido. Ele não é do Brasil. Ele não conhece o Amazonas, ele falou Amazonas. E o Amazonas sentiu o tremor do terremoto quarta-feira na Venezuela. Se cumpriu. Tudo que ele revelou, que Deus revelou para ele aqui, que ele entregou no vídeo, aconteceu. Tá? E essa senhora também. Então, eu acredito piamente. Vamos ficar alerta, Jesus está voltando, o negócio é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Fica firme com Jesus, porque ele é o único caminho para a salvação. Não existe outro caminho. Não existe. O caminho é Jesus. Então tá aí essa profecia que se cumpriu. Tem outra para se cumprir em janeiro até abril de 2027. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. A profecia desse menino. E a única coisa que a gente pode fazer é ficar agarrado com Jesus. Ficar agarrado até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo com Jesus, que é o único caminho para a salvação. Amém? Deus fale melhor no teu coração. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.